A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Da Leiria. Muito bom dia, notícias às 7 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. Donald Trump pode mesmo avançar com a operação terrestre para tomar a ilha de Karg, no Irão. Os Estados Unidos já terão informado os aliados no Médio Oriente desta intenção. Falamos de uma ilha extremamente importante para o Irão. É o principal ponto através do qual Teherão exporta 90% do petróleo para a China. Este numa altura em que estamos a meio do ultimato dado por Donald Trump ao Irão para reabrir o Estreito de Hormuz. Enquanto isso, a administração norte-americana estará mesmo a discutir tomar a ilha para evitar, João Gama, que o Irão ataque embarcações que atravessam precisamente o Estreito de Hormuz. É o que contam duas fontes próximas do assunto ao jornal israelita Jerusalem Post. Um dirigente norte-americano confirmou que tem havido uma intensificação da presença militar dos Estados Unidos no Médio Oriente e que isso pode ser um sinal de que uma operação terrestre está para breve. Este fim de semana, Donald Trump deu 48 horas a Teherão para reabrir o Estreito de Hormuz, pouco tempo depois do exército iraniano lançar o ataque mais destrutivo que lançou até agora contra Israel. E fazendo as contas, Carla, o prazo acaba hoje às 11h45 da noite. Certo é que, João, a abertura do Estreito de Hormuz continua no centro da agenda dos aliados da NATO. Foi, de resto, um dos temas da conversa ontem entre o primeiro-ministro do Reino Unido e Donald Trump. É o que diz uma fonte de Downing Street à BBC. Os dois líderes concordaram que a reabertura do Estreito de Hormuz é essencial para garantir a estabilidade no comércio energético global. Keir Starmer convocou, por isso, para hoje, uma reunião de emergência com o seu executivo e também com o presidente do Banco de Inglaterra para discutir as consequências económicas da guerra. Foi também a sua alerta deixado ontem pela Agência Internacional de Energia que nenhum país está imune aos efeitos da guerra energética que está a acontecer no Médio Oriente. Para já, 40 ativos energéticos na região foram gravemente atingidos em 9 países diferentes do Médio Oriente. Entretanto, os ataques continuam, voltaram a ser ouvidas sirenes no norte de Israel e explosões em Teherão. Relatos que estão a ser partilhados pela Al Jazeera: foram ouvidas explosões em algumas zonas da capital iraniana. Uma estação de rádio foi atingida, assim como 2 áreas residenciais. Os ataques desta madrugada fizeram vítimas mortais, incluindo civis. Já na cidade de Avaz, um hospital terá sido atingido. No reverso da moeda, tensão máxima no norte de Israel. Sirenes de alerta estão a tocar depois do exército de Tel Aviv ter alertado para um novo ataque com mísseis iranianos contra o país. As autoridades israelitas acreditam que se pode tratar de um ataque conjunto entre o Hezbollah e o Irão. João Gama, com as mais recentes atualizações que chegam do Médio Oriente. Também esta madrugada, a Guarda Revolucionária Iraniana ameaçou atingir as centrais elétricas de Israel caso o Irão seja alvo de novas sanções energéticas. São temas que vão estar em análise daqui a pouco no Gabinete de Guerra. Hoje é nosso convidado o especialista em Direito Internacional Francisco Pereira Coutinho. Mesmo com a subida do preço dos combustíveis e o impacto na indústria da aviação, o Governo não pretende alterar o calendário da privatização da TAP. A garantia é dada pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação. São declarações de Miguel Pinteluz ao Jornal Económico. O Ministro garante que se mantém tudo como previsto, ou seja, e de acordo com as metas do Governo, 49,9% do capital da transportadora deve ser alienado até julho deste ano. Esta semana, Bloomberg noticiou que um dos 3 finalistas para a compra da TAP, a IAG, pondera abandonar o processo. A confirmar-se esta saída, restam na corrida a Lufthansa e a Air France KLM, que devem avançar com propostas não vinculativas até o dia 2 de abril. Todos os analistas afirmam que o conflito no Médio Oriente vai ter custos adicionais para o setor da aviação civil. E já soaram os sinais de alarme. O diretor da principal Associação Mundial de Companhias Aéreas afirmou sexta-feira que o aumento do preço dos bilhetes de avião é inevitável perante a subida dos combustíveis. Entre os efeitos mais imediatos estão também a suspensão ou o desvio de centenas de voos diários que sobrevoavam o Médio Oriente e também a queda da procura de viagens de e para a região.
Os prejuízos causados pelas tempestades no setor agrícola rondam os 500 milhões. A Confederação dos Agricultores de Portugal alerta que os apoios do Governo ainda não chegaram ao terreno. Foi um levantamento dos prejuízos, mas não há prazos, valores ou regras. É o que avança à agência Lusa o secretário-geral da CAP. Luís Mira lamenta que as ajudas tardem a chegar. Explica que até agora o setor beneficiou apenas do apoio extraordinário de até 10 mil euros por candidato dos concelhos declarados em situação de calamidade. Adianta que os prejuízos nesta altura apontam para os 500 milhões de euros, valor que ainda precisa de ser verificado. O secretário-geral da CAP alerta que isso ainda não foi feito, porque os agricultores ainda não puderam candidatar-se aos apoios. O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos alerta que a impaciência e o desânimo vão crescendo. Carlos Alves também afirma que os apoios tardam a chegar e lamenta que se esteja a partidarizar esta discussão. O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos alerta para um esgrimir de culpas de fações e lados. Carlos Alves destaca que no início das tempestades houve um sentimento de apreço pelos presidentes de Câmara, mas lamenta que as críticas dos autarcas à demora do governo sejam agora vistas como luta partidária. O autarca eleito pelo PS fala num contágio errado, é o que escreve num artigo de opinião hoje no Jornal Público. Carlos Alves afirma que a ação concertada do governo é urgente, caso contrário, as dificuldades e desigualdades vão acentuar-se nos próximos anos, sobretudo nos concelhos mais pequenos. Aliás, fala num país a diferentes velocidades. De recordar que o presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos pediu ao governo a declaração do estado de calamidade no concelho durante as tempestades e alertou para um cenário dantesco devido aos estragos. Começam hoje as jornadas parlamentares do CDS-PP. A antiga líder centrista, Assunção Cristas, é uma das presenças confirmadas. Participa num debate sobre políticas de família e natalidade nestas jornadas parlamentares que decorrem hoje e amanhã na Assembleia da República. O líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio, explica os principais temas que vão ser discutidos nestes 2 dias no Parlamento. As jornadas serão sobre Portugal e sobre o futuro e terão 3 prioridades essenciais, 3 causas de sempre do CDS. Que economia queremos para o futuro, um combate mais reforçado à corrupção e os desafios da justiça e, finalmente, o desafio das políticas de família e de promoção da natalidade. Ora, ao contrário da anterior legislatura, o CDS não realiza estas jornadas parlamentares em conjunto com o parceiro de coligação, o PSD. Paulo Núncio garante que os centristas mantêm autonomia dentro da AD. O CDS não se esgota na coligação. O CDS é um partido diferente do PSD que está neste momento em coligação com o PSD. E felizmente que a coligação funciona bem e que os partidos têm tido a capacidade de se unir esforços para responder aos problemas que Portugal enfrenta. Mas isso não significa que o CDS não tenha iniciativa própria em termos legislativos. Paulo Núncio, o líder parlamentar do CDS, na antevisão às jornadas parlamentares do partido, que se realizam hoje e amanhã na Assembleia. A sessão de abertura está marcada para as 10 horas. O ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, vai estar na sessão de abertura. O discurso de encerramento amanhã fica a cargo de Nuno Melo, o presidente do partido. António José Seguro recebe esta tarde os 3 atletas portugueses que conquistaram medalhas nos Mundiais de Atletismo neste fim de semana. A Comitiva Nacional terminou ontem a competição com a melhor prestação de sempre. 3 medalhas, 2 de ouro, outra de prata. Agathe Souza e Gerson Baldé venceram no salto em comprimento. Portugal fez o pleno na disciplina, levou para casa o primeiro lugar no feminino e no masculino. A portuguesa saltou 6 metros e 93 centímetros. Já a Baldé conseguiu um salto de 8 metros e 46, a melhor marca mundial do ano e um novo recorde nacional. Nos 1500 metros, Isaac Nader conquistou a medalha de prata, depois de concluir a prova em pouco mais de 3 minutos e 8 segundos. Esta prestação fica para a história. É o que refere a Federação Portuguesa de Atletismo. À Rádio Observador, o presidente Domingos Castro destaca a qualidade dos atletas portugueses. É extraordinário, a maior comitiva de sempre, com os melhores resultados de sempre, não só as medalhas, como recordes nacionais, ou seja, é extraordinário. Foi uma jornada fantástica, de uma equipa que estava com um ambiente excelente. É de louvar realmente o ambiente que nós criamos aqui todos e os resultados estão à vista. Eu tenho dito isto repetidamente. Portugal tem dos melhores atletas do mundo. E quando são dos melhores do mundo, eles são candidatos a medalhas. E foi o que aconteceu.
Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Agathe Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader vão ser recebidos hoje, às 4 da tarde, pelo Presidente da República, no Palácio do Belém. São agora 7h09. Carla, que outras notícias estão em destaque neste início de semana? Continuamos no desporto. Paulinho foi convocado para a Seleção Nacional. O avançado do Toloca foi chamado por Roberto Martínez. Já Rodrigo Moura e Rafael Leão são dispensados por lesão. A Seleção Nacional começa hoje a preparar os particulares com o México e os Estados Unidos. Portugal tem um treino agendado para as 6 da tarde na cidade do futebol, em Oeiras. O Porto venceu o Sporting de Braga na Pedreira por 2-1. Os Dragões ainda estiveram a perder, mas deram a volta. Reforçam a liderança do campeonato. Antes, o Sporting goleou no terreno do Alverca por 4-1. Os trabalhadores da função pública estão a cumprir uma greve de 24 horas. Começou à meia-noite. A saúde e a educação devem ser os setores mais afetados. O protesto é convocado pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de entidades com fins públicos. O secretário-geral da FESINAP espera uma forte adesão. Em França, a esquerda venceu as eleições autárquicas nas 3 maiores cidades, Paris, Lyon e Marselha. Emmanuel Grégoire é o vencedor da noite ao ser eleito o presidente da Câmara de Paris. Ainda assim, a direita conseguiu mais autarquias. Já a extrema-direita impôs-se, sobretudo em cidades de média dimensão no sul de França. Estas autárquicas podem servir de indicador para as presidenciais do próximo ano, que vão escolher o sucessor do presidente Emmanuel Macron. A última década foi a mais quente desde que há registro. O clima da Terra nunca esteve tão desequilibrado. São as principais conclusões do relatório da Organização Meteorológica Mundial. Os especialistas alertam para mudanças rápidas e de grande escala registadas nas últimas décadas em indicadores como o degelo ou a emissão de gases com efeito de estufa. E com as atenções viradas para o Mundial de Futebol, olhamos ainda para um livro que vai chegar brevemente às livrarias. É a biografia de Diogo Jota. Olha. Nunca mais é muito tempo. Então, e o que se pode esperar deste livro, Carla? Foi escrito pelo jornalista José Manuel Delgado. Vai contar com testemunhos da mulher e também de várias contribuições de jogadores como Ruben Neves e Bernardo Silva. É um livro que promete ser assim, uma viagem pela vida do antigo jogador da Seleção Nacional. Tem várias memórias, vários relatos, fotografias também. É lançado a 9 de abril.